Bom, galera, na última aula nós vimos um pouco sobre a questão do terrorismo na atualidade. Hoje vamos contextualizar e vamos explicar o terrorismo praticado pelo Estado. Mas primeiro vamos conceituar novamente o que seria terrorismo. Bom, não existe uma única definição, nenhuma única forma de terrorismo. Na sua concepção mais comum, ou seja, na sua explicação mais comum na nossa época, o terrorismo é uma forma de ameaça sistemática às sociedades por meios de ato de violência. Ele pode ocorrer por ações de grupos clandestinos unidos, por um ideal político ou por questões étnicas ou religiosas, como atentados a alvos específicos, personalidades, instituições de determinado Estado ou indiscriminados, população civil. Nesse caso, trata-se de uma luta possível de ser travada contra um inimigo mais poderoso. O terrorismo ele também pode ocorrer por meio de ações do próprio Estado contra cidadãos ou organizações da sociedade civil, situação comum nos regimes ditatoriais e totalitários. As ações das grandes potências em desrespeito às organizações e às convenções internacionais, mediante ameaça e o uso de tortura contra seus inimigos externos, é outra face do terrorismo exercido pelo Estado em diversas situações históricas. Ou seja, para resumo, o terrorismo ele não é somente praticado por pequenos grupos de religiosos ou outras pessoas que se unem por questões. O terrorismo ele também pode ser praticado pelo Estado, de forma entre aspas oficial, através de regimes totalitários, como é o caso da Alemanha nazista ou do Brasil com a ditadura militar contra a sociedade civil. Então, dito isso, a violência praticada pelo Estado, ela torna-se uma ameaça constante à população e pode durar por todo um tempo de um regime, normalmente praticado de forma ditatorial. Por exemplo, na União Soviética, entre 1929 e 1932, sob a liderança de Joseph Stalin, mais de 13 milhões de camponeses foram mortos ao resistirem à coletivização forçada das terras agrícolas. Nos processos de Moscou, que foram de 36 a 38, foram perseguidas e condenadas à morte lideranças importantes do próprio Partido Comunista, por meio de organizações como o Comissariado do Povo para Assuntos Internos, implantou um Estado marcado pelo controle e a exterminação física de pessoas que eram julgadas de modo sumário, ou seja, de qualquer jeito, e muitas vezes por motivos pouco relevantes. Bom, no caso da Alemanha, de Adolf Hitler, foi marcado pela perseguição às minorias étnicas, ou seja, além dos comunistas, intelectuais e qualquer crítico ao Estado nazista. A Gestapo, que era a polícia nazista, investigava, realizava prisões e eliminava as pessoas que discordavam do regime nazista. A SS, que era a tropa de elite do partido nazista, transformou-se na principal força do Estado nazista alemão e passou a exercer influência em todos os setores da administração pública. Mais tarde, transformou-se na principal instituição para a formação do chamado Estado de Terror, implantado pela ideologia nazista, responsável por massacres promovidos contra a população judaica na Alemanha e nos países ocupados pela Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Sequestros seguidos de assassinatos, destruição de sinagogas, que são os templos religiosos dos judeus, e ataques à população civil tornaram-se práticas comuns tanto da Gestapo como das tropas de elite SS nazista e do exército alemão. No caso da América Latina, durante as ditaduras que se instalaram em diversos países aqui nas décadas de 70 e de 80, contam-se aos milhares os casos de pessoas que foram sequestradas, presas, torturadas, mortas e desaparecidas sob a responsabilidade do Estado. Um caso exemplar foi o Plano Condor,
colocada em prática após o golpe militar no Chile, liderado pelo general Augusto Pinochet, que depois levou à morte o presidente socialista Salvador Allende. A Operação Condor foi um acordo de cooperação entre os serviços de inteligência de países sul-americanos, como Chile, Brasil, Argentina e Uruguai, posteriormente também estendidos, ao Peru e ao Equador, ou seja, a participação desses países, para uma ação conjunta na severa repressão aos adversários dos regimes ditatoriais existentes naquela época, tanto nesses países como em quase toda a América Latina. Um outro caso também muito comum de terrorismo de Estado é o praticado, por exemplo, atualmente através das forças policiais, que geralmente costumam invadir locais mais periféricos, com a população mais pobre, e praticam diversas abordagens que não seguem o que a lei determina. Então são abordagens violentas, desrespeitam os direitos humanos, há inúmeros casos de assassinato de jovens, principalmente jovens negros. Há também casos de pessoas que são desaparecidas, através de uma prática da polícia. Então, tudo isso se caracteriza como terrorismo de Estado. Um outro exemplo também aconteceu na Argélia. A Guerra da Argélia, que foi de 54 a 62, é um dos exemplos de violência, violação dos direitos humanos e de métodos terroristas praticados pelos dois lados envolvidos no conflito. A guerra foi desencadeada pela Frente de Libertação Nacional, ou seja, um grupo fundado em 54 para libertar a Argélia do domínio da França. No início, esse grupo ele entrou em conflito direto com um grupo extremista francês chamado Pierre Noir, responsável por frequentes atentados terroristas contra árabes argelinos. Posteriormente, essa luta foi travada contra o próprio exército francês. A França deslocou mais de 500.000 de soldados para a Argélia durante essa guerra, para evitar que a Argélia se tornasse independente da França. Bom, apesar das vitórias iniciais dos franceses, o grupo argelino de libertação nacional, ele conseguiu uma campanha extensiva através do terrorismo urbano, proclamando assim a independência da Argélia. Em resumo, então, as práticas de terrorismo, ou seja, essas ações violentas, feitas de maneira sistemática contra determinados alvos, podem ser praticadas tanto pelo Estado, quanto por outros grupos minoritários.